Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Neste vídeo vamos falar sobre o Defensa e Justiça, que vai ser adversário do Mengão nas oitavas de final da Libertadores de América. E ao contrário do que muita gente está dizendo, acho que não foi um adversário dos mais tranquilos para o rubro-negro da Gávea. Não acho que tenha sido dos mais tranquilos. Sinceramente, acho que o Vélez Sarsfield poderia ser até mais tranquilo do que o Defensa e Justiça. Um Olímpia seria, né, quase que lotérico, né, um prêmio de loteria. Cerro Porteño também. Havia muitas equipes interessantes para o Flamengo encarar. É claro que o Flamengo é favorito, na minha opinião, contra quaisquer equipes hoje nesse cenário de Libertadores de América, mas pode perfeitamente vencer o Defensa e aí se fortalecer muito mais para as outras disputas. Mas seria mais interessante que neste momento pegasse até uma equipe aí, uma outra equipe, até mesmo uma equipe que se destaca, mas que uma equipe que tem apresentado muito destaque, mas que não fosse Defensa e Justiça, né? Eu acho que, por exemplo, uma equipe como aqui no Brasil só poderia ser o São Paulo em função de que o Tricolor ficou em segundo lugar na sua chave e o Flamengo foi líder. Só poderia ser o São Paulo, que também para mim seria complicado, porque o São Paulo é uma das equipes que mais ganha ajustes, né, recentemente no futebol da América do Sul. Quando a gente olha para esse Defensa e Justiça, a gente precisa ponderar muitas coisas, gente. E antes de qualquer coisa, é necessário dizer que a Libertadores vai acontecer somente em agosto, provavelmente daqui aos 40 dias. O que vai acontecer nesse período? Vai acontecer que o Flamengo vai jogar, vai ganhar ritmo competitivo em virtude das disputas, sobretudo do Brasileirão, enquanto a Defensa não vai jogar, vai entrar em férias e vai voltar, provavelmente sem nenhum jogo prévio, para encarar o Flamengo depois das suas férias. Ou seja, de cara a gente imagina que o ritmo competitivo do Flamengo pode gerar uma vantagem para o rubro-negro em relação à equipe argentina. Mais ou menos, minha gente. Mais ou menos. E a lição quem dá é o River. Naquele jogo contra o São Paulo, pela volta no futebol, o River estava simplesmente há 8 meses sem jogar futebol. Quando voltou, não conseguiu fazer nenhum treinamento tático, não conseguiu aprimorar a condição física, foi jogar contra o São Paulo no Morumbi. O que a gente viu foi o River superando o São Paulo, vejam vocês, no físico. E o River superando o São Paulo no aspecto tático. Embora não tenha tido nenhuma preparação do Cacheado naquela ocasião para o jogo, taticamente o River foi perfeito. Por que aconteceu aquilo, minha gente? Por causa do tal do jogo da memória. Quando o mesmo modelo, com as mesmas ideias, coisas estão rolando muito tempo numa equipe, o jogador praticamente ele introjeta na sua memória a forma de jogar. E isso, inclusive, favoreceu a questão física da equipe. Por quê? Porque os caras, naquela situação, resolveram frequentar os lugares corretos do campo, pisar nos espaços corretos do campo. Então, fisicamente parecia que eles estavam muito acima dos jogadores de São Paulo, mas era a forma como eles se comportavam, o lugar do campo que cada um deles escolhia para correr, para percorrer, enfim. Foi realmente um exemplo de como uma equipe argentina que está no seu período de férias, que não está jogando, tal, pode complicar para qualquer equipe. Então acho que isso aí é uma vantagem entre aspas para o Flamengo em relação ao Defensa e Justiça. Um outro problema que se coloca é que essa equipe pode sofrer a baixa de muitos jogadores do seu elenco principal e também do banco de reservas. Eu discordo que isso necessariamente é um grande problema. É certamente um problema, mas não um grande problema. Por quê? Porque quando a gente olha para esse Defensa na temporada de 2021, vamos notar que a equipe do Becatieri vence muitas partidas, vence muitos confrontos com um time bem diferentes. Ele perdeu alguns dos seus principais jogadores para alguns dos jogos mais importantes e ainda assim a sua equipe soube se comportar muito bem dentro de campo. Ou seja, as suas ideias de jogo foram muito bem defendidas por jogadores diferentes, em partidas diferentes e contra adversários diferentes. Essa Defensa é uma equipe que tem muito protagonismo do ponto de vista mental. É aquele tipo de time que o jogador vai para campo achando que pode mesmo vencer qualquer adversário. É aquele tipo de time que fica estuda rapidamente o seu adversário e tenta se impor do ponto de vista mental desde o começo da partida. E quando percebe que o adversário está com medo, está vacilando dentro de campo, aí o protagonismo realmente vira uma coisa muito forte. Eles assumem esse tipo de postura no jogo. E aí, meu amigo, é muito complicado você superar essa equipe argentina. Então quer dizer que ela é favorita contra o Flamengo? Não! O Flamengo é favorito, meus amigos e minhas amigas, o Flamengo é favorito para conquistar a Libertadores de América. É favorito. Eu fiz uma simulação ali, analisando o que seriam os adversários das equipes brasileiras. Eu coloquei que, bom, para cada equipe brasileira havia jogos em que ela era favorita, havia jogos em que ela teria equilíbrio com seus adversários, e neste caso, ela poderia vencer ou ser vencida por essa equipe adversária, e também jogos em que o adversário da equipe brasileira poderia ser favorita em relação ao seu jogo, ao jogo da equipe brasileira.
Na questão do Flamengo, eu não pontuei nenhuma equipe hoje no cenário do futebol sul-americano que seria favorito contra o Flamengo. No máximo eu coloquei equipes em que geraria contra o Mengão um jogo equilibrado, ou seja, jogo em que o Mengão poderia vencer, ou perder e ser eliminado da Libertadores, das oitavas de final da Libertadores por esse adversário. O Flamengo foi a única equipe brasileira, portanto, que eu coloquei como uma equipe que não tem favorito contra ela. Então o que acontece? O Defensa também se insere dentro desse tipo de equipe, contudo não o tipo de equipe em que vai gerar um jogo fácil para o Flamengo favorito. Não, para mim se insere dentro do jogo equilibrado contra o Flamengo. Equilibrado. Dentro desse equilíbrio, preciso reconhecer, Mengão tem sim uma vantagem, Mengão tem aí um leve favoritismo sim. Quando a gente olha sobretudo para o elenco, a gente tem que reconhecer que aí é muito favorito contra qualquer um, mas eu acho que aí a gente tem que olhar também para o padrão de jogo, para os ajustes que cada equipe apresenta, e nesse sentido acho que dá jogo equilibrado com uma leve vantagem para o Flamengo. A gente vê como essa equipe do Defensa teve problemas, gente, nessa temporada. Vários jogos em que não tinha titulares, não tinha aquele jogador importante, e aí a equipe conseguiu responder muito bem. O Becachete, quando ele chega no Defensa, ele começa a se preocupar muito. Ele sabe que ele não vai ter condição de contratar nessa situação. Vai ter que contar com os jogadores da base que estão subindo, vai ter que contar com os jogadores que já estão no elenco. E ele olha que aí tem algumas necessidades na equipe. Só que como ele não pode contratar, ele constrói ele constrói ali no jogador uma resposta às necessidades que a equipe precisava. Então, por exemplo, o Marcelo Benítez, que é um lateral muito importante, mas que estava embaixo na defesa de certa maneira, não estava jogando tudo isso. Ele percebe que o cara tem um excelente arremate de fora da área, ele tira o cara da equipe, submete esse jogador para um treinamento específico para que ele trabalhe melhor ali no setor de ataque e, sobretudo, arremate de longa distância com mais precisão. Utilizando essa boa qualidade do jogador, ele intensifica essa qualidade, gerando vários treinamentos para o Marcelo Benítez. E o Marcelo Benítez é hoje, para mim, um dos grandes laterais esquerdos espalhados pela América do Sul, gente. Uma equipe brasileira poderia perfeitamente buscar esse Benítez, porque é muito bom jogador, Marcelo Benítez. O Becachete ficou sem ele em alguns dos principais jogos da temporada. Ainda assim conseguiu lidar bem com isso. Bem, o Frias é um zagueiro muito bom, que também foi retirado para fazer um treinamento específico, porque o Becachete achava que esse jogador, que é muito bom no 1 a 1, poderia melhorar ainda mais no jogo aéreo e virar um dos grandes, um dos mais notáveis zagueiros no jogo aéreo do futebol na América do Sul. Então esse cara é retirado do treino, é submetido a um trabalho específico para melhorar o seu jogo. Pois é, o Becachete ficou sem esse jogador em várias das suas partidas nesta temporada de 2021, porque ele se lesionou e tudo mais, e a equipe conseguiu responder muito bem. Ou seja, mesmo que a equipe perca alguns jogadores, isso não quer dizer que a equipe vai perder seu padrão, e não vai mesmo. Além disso, os seus dirigentes já estão preocupados com essa questão, já estão procurando dar respostas para essa questão de jogadores que vão ficar sem contrato, jogadores cujas suas equipes estão pedindo-os de volta, como Enzo Fernandes, que pode ser uma baixa, já que o Cachardo pediu ele de volta ao River Plate, e assim por diante. Acredito muito que eles vão dar uma resposta, porque são dirigentes muito sérios e comprometidos com o bem-estar da sua equipe. O fato é que o Becachete teve muitos problemas e ele conseguiu dar respostas positivas para todos eles. Inclusive, quando essa equipe do Defensa vem jogar com o Palmeiras aqui no Brasil, né, lá em Brasília, pela Recopa Sul-Americana. O Defensa vence, supera o Palmeiras e ganha o título em cima dessa que é para mim uma das equipes mais competitivas da América do Sul, que é o Verdão. Bom, esse Becachete ele vai jogar, ele recebe o Palmeiras pela primeira partida das duas equipes na Libertadores de América na sua fase de grupo, e o Palmeiras vai jogar contra esse defesa esfacelado, completamente desfacelado, com muitos reservas, muitos problemas físicos, Covid, um monte de coisa, e aí alguns falavam inclusive que o Palmeiras venceria de goleada, até na Argentina sustentavam essa tese de que o Defensa poderia ser goleado pelo Verdão. O Palmeiras vence por 2 a 1 esse jogo, gente. Jogo em que o Defensa teve muito mais finalização do que o Palmeiras. Jogo em que o Defensa conseguiu, na minha opinião, até ser melhor dentro de campo do que o Palmeiras, com uma equipe completamente desfacelada. Impressionante. Então o que acontece? Aí depois, no segundo jogo, essa equipe vem atuar aqui no Brasil, no Allianz Parque, e vence o Palmeiras de 4 a 3, praticamente garantindo a sua classificação às oitavas de final da Libertadores. Então, é uma equipe realmente muito competitiva, é uma equipe que tem um modelo de jogo que já está presente no clube desde 2006, sai técnico, entra técnico, o técnico que chega é parecido, é semelhante, postura as mesmas ideias do técnico anterior, então isso tudo facilita muito os ajustes da equipe. Ou seja, quando isso acontece, sai um jogador, entra um outro jogador, a coisa funciona mais ou menos da mesma forma.
E como joga o Defensa? Joga sobretudo com a saída limpa do fundo. Para essa saída limpa do fundo, é muito importante o Enzo Fernandes, o Loaiza, colombiano, também tem feito esse trabalho. E aí o zagueiro também, o goleiro também, o Sai também consegue trabalhar muito bem. O Sai é mais acionado quando essa saída limpa é feita através dos lançamentos. O Enzo é muito bom no lançamento médio e longo, mas o Sai também é um goleiro que sabe fazer lançamentos. Ele é muito utilizado na saída quando a equipe vai jogar a bola lá no setor de ataque. Em vez de fazer a saída limpa do fundo ali, ele faz a saída, né, gerando ali um lançamento, né, quando ele percebe que a equipe vai ter superioridade qualitativa lá no setor de ataque. Bom, essa bola, quando ela é trabalhada, ela chega no meio de campo, ela passa muito rápido, gente, mas muito rápido do setor de defesa para o setor de ataque. As transições são muito rápidas, muito efervescentes. Conta com um jogador ali que tem uma movimentação no setor de ataque que é muito boa, muito acima da média, que é o Brian Fernandes. Esse jogador se associando com o Walter-Bol gera ali dois atacantes de muito dinamismo, né? Atacantes que abrem espaço para os jogadores que chegam do meio de campo, atacantes que se associam muito bem entre eles, mas também consegue permitir uma boa associação com outros jogadores, sobretudo os laterais alas, né, ou os volantes que às vezes se apresentam no setor de ataque. É uma equipe que quando chega com muita gente na área, chega com muitos jogadores, mas chega sobretudo pelo setor esquerdo, gente. O setor esquerdo de defesa é muito acima da média. Tem presente ali Rotondi, que é um jogador que tem um arremate muito bom também de longa distância, arremate de longa distância, de média distância, muito bom, que também é uma das armas da equipe, através do quê? Através de quem? Do Marcelo Benítez. Ou seja, esse setor esquerdo é realmente algo com que o Flamengo vai ter que se preocupar demais. E curioso, o Flamengo tem problemas defensivos, sobretudo pelo quê? Pelo seu lado direito da sua defesa, setor do Isla, né? Então, ali tem o Becachete deve estar adorando isso. Agora, o Becachete, ele é um cara que gosta de surpreender. Ele também vai explorar o lado esquerdo da defesa do Flamengo. Ele sabe que tem ali um zagueiro que não é um zagueiro de ofício, um cara que às vezes tem dificuldade para entender que ele é o último homem, né? Ele apresenta boa saída, mas ele às vezes tem dificuldade de entender que é o último homem. O Becachete sabe muito bem disso. Ele deve surpreender. O Becachete é um cara que gosta de surpreender, gente. Quando ele espera que ele vai atacar, ele leva a sua equipe a campo para defender. Quando ele espera que ele vai ser mais defensivo, ele vai a campo para vencer as suas equipes, os adversários, jogando sobretudo no setor de ataque, sendo ofensivo. Então, não dá para saber o que vai ser essa defesa contra o Mengão. Mengão é favorito, já disse, mas vai ter que jogar bola. Porque tem uma questão, gente, aí que mostra a vantagem para o Flamengo, tem uma questão que mostra a vantagem para o defensa. A vantagem para o defensa é na questão tática. Embora a equipe defensivamente deixe alguns espaços, né, apesar de que a defesa não é ruim, não leva muitos gols, mas defensivamente deixa alguns espaços. Apesar disso, taticamente, é uma equipe, hoje, na minha opinião, acima do Flamengo. O Flamengo supera em muito a defesa do ponto de vista dos seus talentos individuais. O que ocorre, gente, é que quando sair disso, quando sair da questão mais individual, se o Flamengo precisar realmente contar com... não precisa contar com um aspecto mais tático, se o Flamengo não conseguir resolver muito esse jogo no individual e muito pro tático, ele pode ser superado pelo defensa, gente. Por quê? Porque a gente tá falando de dois técnicos, né, que aí no caso terão uma partida de xadrez para jogar, e a gente vai ter um xadrezista que entende muito bem a cabeça do outro. O Becachete entende muito bem como é que a equipe do Flamengo, a equipe do Ceni se comporta dentro de campo. Então esperemos que a coisa não vá apenas para o tático e que, do ponto de vista também das individualidades, o Flamengo esteja muito bem nessas duas partidas contra a equipe argentina. Se bem que no tático o Ceni pode superar o Becachete, também pode. No tático a equipe do Flamengo pode perfeitamente superar o defensa, gente. Porque eu estou dizendo que isso é mais perigoso. Então vamos esperar também que o Flamengo tenha, nesses dois jogos, individualmente os seus jogadores em alta, conseguindo resolver partidas. Aquela partida em que o Arrasca vai estar jogando muito bem, que o Bruno Henrique vai estar muito bem, a equipe não terá o Gerson agora, vai ter dificuldade para repor um jogador como o Gerson. É muito difícil construir esse jogador nesse período aí curto, né, de 40 dias. Talvez não chegue um substituto para ele também. Então, o Flamengo vai precisar muito de Gabigol, o Flamengo vai precisar muito do Arrasca, do Everton Ribeiro e de outros jogadores também, Bruno Henrique, né? E importa muito que eles consigam dar uma boa contribuição, porque se depender também da questão tática, se a coisa for muito para tática, se a coisa for muito para jogo de xadrez, acho que aí o defensa pode ter uma vantagem contra o Mengão. Mas o Mengão é favorito, levemente favorito contra o defensa neste jogo em que, na minha opinião, o equilíbrio diz muito mais sobre as duas equipes, né, do que propriamente a grandeza do Flamengo poderia dizer em relação à grandeza hoje muito modesta do Defensa e Justiça. Grato pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final.